Olá, nós estamos aqui hoje para poder falar sobre a justiça restaurativa na educação. Temos aqui os palestrantes, a professora Ana Terra e o professor Diego Dallagnol. Eles vão se apresentar, porque o currículo é tão extenso que eu vou deixar para que eles mesmos se apresentem. Mas antes de a gente começar, eu queria falar um pouquinho sobre a pós em Justiça Restaurativa aqui da PUC Minas. É uma pós que foi reformulada em relação ao conteúdo, uma pós está muito robusta. A gente vai falar sobre, claro, né, a teoria, os aspectos fundantes da justiça restaurativa. Vamos falar sobre a teoria do conflito, sobre mapeamento de conflito. Vamos falar sobre processo circular reflexivo e o conflitivo, linguagem, a PNL dentro da justiça restaurativa, como isso tem sido importante para o autoconhecimento, falar de conferência familiar, vítima ofensor, trauma, justiça restaurativa na educação, no âmbito penal, na comunidade, mapeamento de conflitos, são tantos conteúdos, mas que englobam todo o conhecimento, a teoria e a prática da justiça restaurativa. Esse é o diferencial da pós-graduação em Justiça Restaurativa da PUC Minas. Em todas as aulas vocês vão ter os aspectos teóricos e práticos, e isso potencializa o exercício da função, seja como facilitadora, seja como utilização da ferramenta, das práticas restaurativas. Nossas aulas são no sistema online, mas o híbrido, ou seja, são aulas que ocorrem ali no mesmo momento em que elas são, então, também gravadas e os estudantes poderão assistir às aulas depois, se eles não tiverem acompanhado durante as aulas ao vivo. Então, nós temos aí as terças e quintas, de 19 até as 22h30, as nossas aulas. Esse curso é um curso que possibilita uma troca muito intensa em relação às experiências, à cultura, porque o online possibilita que pessoas do nosso país e até fora do nosso país possam estar participando e trazendo essa troca de experiência. Então, vou dar as boas-vindas a todos e todas. Vou passar agora a palavra para os nossos palestrantes, para que eles possam trazer um pouco dessa experiência deles na educação. São tantos desafios que nós encontramos na educação e a beleza que nós temos de poder trabalhar com práticas restaurativas em ambientes transformadores, com crianças, adolescentes, jovens, porque, claro, nós também estamos nas escolas de jovens e adultos, né? Então, são ambientes transformadores e que a gente acredita que é na escola que a gente pode começar e fomentar a construção da cultura de paz. Então, eu vou pedir licença ao professor Diego e abrindo aqui para a professora Ana Terra, né, dando aí Eu sei que, como o senhor é cavalheiro, né, que vai concordar comigo também. E fiquem à vontade, a palavra agora, começando pela professora Ana Terra, de vocês. Ótimo, Inês, muito obrigada. Quero cumprimentar a todos, né? Assim, cumprimentar você, Inês, né? Como nossa coordenadora, nossa querida coordenadora na pós e amiga também, né? Companheira de tantas jornadas. Cumprimento também o professor Diego, a quem, curiosamente, eu estou conhecendo hoje, né, Diego? Somos colegas, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade, né, de estar juntos assim, então é um prazer, né, Diego? E cumprimento né, assim, os nossos ouvintes, as pessoas aqui com a gente nesse momento. Agradeço muito pela presença de cada um de vocês e agradeço muito também, Inês, pela oportunidade, né, assim, da gente estar juntos essa noite falando sobre esse tema que é tão caro para a gente, né? Acho que é justiça na educação.
E, assim, quero aproveitar também, né, para falar um pouquinho sobre a nossa pós, né, e dizer da alegria que é para mim estar aqui hoje, assim, né, em nome desse projeto tão lindo que é a pós-graduação em Justiça Restaurativa da PUC, né? Eu fico me lembrando, né, Inês e professor Diego, assim, que foi um sonho que começa no meio da pandemia, né, assim, e que vem tão firme desde então, né? Já estamos aí nos preparando para a nossa sexta turma, né? Então, quantos alunos nós já formamos? E para esse nosso curso que vai, né, se aprimorando cada vez mais, se aperfeiçoando cada vez mais e ficando mais robusto e trazendo mais, né, assim, disciplinas importantes, temas interessantes. Então, assim, acho que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, divulgando, né, o nosso trabalho. E então, posso já iniciar a minha fala? Não. Então, pessoal, hoje, né, assim, como a proposta era falar sobre justiça restaurativa nas relações, né, assim, como cuidar das relações na educação, né, acho que era esse o tema. Então, eu trouxe aqui para a gente algumas reflexões, né, assim, reflexões que eu acho que vão agregar a nossa noite, né? E aí, Inês, eu estava tentando projetar, mas eu não estou conseguindo. Talvez pelo fato de eu não ser organizadora, eu queria saber se eu posso encaminhar para você. Pode sim. E Pode aí você encaminhar que eu vou. projeta para mim, Pode por sim. favor. Aí, enviei. Vou esperar aqui que ainda não chegou. A hora chegou. Então, enquanto a Inês vai projetando a apresentação, pessoal, a ideia é mesmo um bate-papo, né? Assim, uma conversa breve sobre essa pergunta que eu achei uma pergunta tão válida, né? Assim, uma pergunta tão rica, como cuidar das relações na educação, né? E que eu acho que é uma pergunta que a gente precisa mesmo se fazer, né? Assim, todos nós que estamos de alguma forma ligados à justiça restaurativa, todos nós que estamos de alguma forma próximos da educação, né? Assim, aí eu já quero esclarecer que a minha fala hoje, né, assim, o meu lugar de fala, né, vamos dizer assim, eu falo do lugar de facilitadora, né, assim, de facilitadora de práticas restaurativas, de tutora de um programa NOS, que é um programa muito importante que a gente tem aqui no município de Belo Horizonte, né? Então, para quem não conhece o programa NOS, né, o programa NOS ele é fruto de um termo de cooperação entre o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, faculdades, universidades e principalmente Secretaria de Educação, né, municipal e Secretaria de Educação estadual. Então, a partir desse termo de cooperação, esses atores se propuseram a trazer a justiça restaurativa para as escolas, né, assim, para o ambiente escolar, tanto municipal quanto estadual, aqui em Belo Horizonte. Então, a gente vem desenvolvendo, né, assim, as ações desse programa, as atividades desse programa desde 2018. Então, é um programa que se inicia em 2018, então, assim, a gente tem aí um longo percurso, né, uma vasta experiência. Então, eu queria, né, assim, aproveitar essa pergunta, como cuidar das relações da educação, aproveitar essa pergunta e tentar trazer para nós aqui hoje algumas reflexões a partir desse nosso trabalho, né, assim, desse nosso trabalho nas escolas municipais e estaduais aqui em Belo Horizonte. Então, pessoal, tá aí, né, a apresentação. Não sei se você consegue colocar em modo apresentação, será? É, tô tentando aqui. Eu vou ter que salvar aqui, porque eu fui jogando ela direto. Tá, mas também se não der, não tem problema, não. E aí, pode, né, assim, pode ir passando. Eu acho que Deixa eu voltar. essas reflexões, né, pessoal, eu quis estabelecer uma espécie de um marco temporal, né?
para a gente responder essa nossa pergunta, como cuidar das relações na educação. E aí eu acho que o nosso marco temporal seria a educação de ontem e a educação de hoje, né? Assim, a escola ontem, a escola hoje, a escola ontem, né? Enfim, sei lá, 2 décadas atrás, a escola hoje, né? Onde a gente tem assim um cenário completamente diferente da escola de 2, 3 décadas atrás. Acho que todo mundo concordaria, né? E aí, assim, eu queria estabelecer alguns pontos, né, trazer alguns pontos que eu acho que marcam muito essa escola de ontem, né, e essa escola de hoje, essa escola dos nossos dias atuais, né, com os desafios, enfim, até com os avanços também. Então, eu observo que, assim, a educação de ontem, que no caso, por exemplo, é a escola que eu frequentei, que é a escola que eu acredito que a maioria de vocês frequentou também, né, a escola que eu falo do ensino regular, o ensino básico, fundamental, médio, né? Então, assim, a escola que nós frequentamos, essa escola que eu me refiro como escola de ontem, ela é uma escola que eu acho que é marcada por um estilo de abordagem, assim, é uma abordagem curricular, né, mais conteudista, né, mais focada no conteúdo, mais focada, né, assim, nas disciplinas, né, no conteúdo a ser transmitido, naquele esquema de nota, avaliação, né, enfim, é uma abordagem conteudista, né, é o foco da nossa escola de ontem. Então, assim, mede-se, né, o progresso do aluno, mede-se, enfim, o desempenho do aluno pelas notas que ele tem, né, enfim, pelas atividades que ele realiza, né, então, essa é a abordagem principal da escola de ontem. Eu também vejo que essa escola de ontem, ela é marcada pela disciplina, né, assim, uma disciplina que precisa ser mantida através do controle, né, então, assim, a noção de disciplina está muito focada no controle, e a disciplina como algo, assim, até impositivo, muitas vezes, né, pessoal, e aí eu acho que a gente consegue relacionar tudo, né, disciplina com controle, com correção, com punição, né, ou seja, a disciplina que deve ser mantida a qualquer custo, né, através do controle, aí esse controle que, né, gera necessidade de correção, né, e a correção que é estabelecida através da punição, ou que é feita através da punição, então a gente tem a escola como uma instância muito punitiva, né, assim, é uma realidade, né, então essa eu acho que é a nossa escola de ontem, né, assim, eu vejo que a escola de ontem, ela também se preocupa muito pouco ou quase nada com as relações que se estabelecem no ambiente escolar, né? Então, por exemplo, as relações com a família são relações, enfim, quanto mais distante a família ficar da escola, melhor, né? Assim, quanto mais distante a família estiver da escola, melhor, porque família e escola não se misturam, não devem se misturar, né? Uma coisa é o trabalho da família, outra coisa é o trabalho da escola, né? Então, assim, há um distanciamento, né? Uma relação que é marcada pelo distanciamento, assim como a relação com a própria comunidade, né? Assim, marcada por esse não envolvimento, comunidade escolar, tá, pessoal? Marcado por esse não envolvimento, por esse distanciamento. Então, acho que são aspectos muito marcantes dessa nossa educação, né? Vamos dizer assim, dessa nossa educação de outrora, mas que talvez ainda tenha reflexos muito fortes na nossa educação de hoje, né? Fica a pergunta aí para nós pensarmos juntos aqui hoje nessa noite. Mas, assim, por outro lado, eu acho que a escola de hoje, nos dias de hoje, vamos colocar século XXI, né, pessoal? Porque é estranho pensar, mas somos do século passado, né? Assim, acho que a maioria de nós aqui hoje somos do século passado, nascemos no século passado. Então, eu acho que essa escola do século XXI, né, hoje, do ano 2024, né, ela já traz, enfim, a educação hoje ela já traz algumas mudanças muito, né, profundas, algumas transformações, sinais dessa transformação. E isso tudo se deve a alguns fatores, né? Assim, então, eu acho que o primeiro fator muito marcante é a tecnologia, né? Assim, a revolução tecnológica que atravessa fortemente a educação, né? Assim, que atravessa fortemente a escola.
Então, a escola hoje é uma escola que precisa contar com o celular, que precisa contar com o tablet, que precisa contar com, né, assim, com as redes sociais. Então, às vezes, o que acontece nas redes sociais é até mais intenso do que o que acontece na própria escola, né, assim, na rotina da própria escola. Então, a escola ela precisa, né, assim, lidar com isso, né? Eu acho que é um atravessamento mesmo, né? Mas, enfim, é uma marca da nossa escola de hoje, assim como, né? E aí eu acho que talvez isso até seja uma consequência da revolução tecnológica né, assim, que atinge a escola, que há necessidade de modificar e diversificar as abordagens curriculares, né? Então, assim, essa abordagem curricular totalmente conteudista, ou principalmente conteudista, já não é suficiente, né? Assim, é uma abordagem que não captura os alunos, né? Assim, que não traz os alunos para a escola, que não, né? Assim, que não convida os alunos. Então, os professores, os educadores, a escola como um todo, ela tem se visto, né? Assim, nesse desafio de diversificar, né? E junto com isso, assim, eu acho que a educação aparece como a mediação do processo de aprendizagem, né? Assim, então, o educador na escola de hoje ele tem um lugar muito especial, né? Assim, ele tem um lugar muito especial e um lugar diferente, né? Assim, o educador ele é um mediador, né? Ele é um mediador nesse processo de aprendizagem, ele é um mediador entre, né, o aluno e a tecnologia, ele é um mediador entre o aluno e o conhecimento, o aluno e o conteúdo, né? E eu acho que, né, tudo isso, pessoal, sem dúvida também, né, ressalta a necessidade da escola de olhar para as relações, né? A escola está sendo convidada insistentemente a olhar para as relações que se estabelecem na escola, né? E compreender melhor as realidades sociais, né? Dentro do ambiente escolar, as realidades familiares, né? Assim, porque hoje a realidade familiar é muito diferente também da realidade familiar, né? Da década de 60, da década de 50, né? Enfim, hoje a família ela tem uma conformação diferente, né? E a escola ela também é, tem que, né? Assim, lidar com isso. E aí, pode passar, Inês, por favor. E aí, assim, acho que quando a escola ela é convidada, né, assim, quase intimada, né, pessoal, a refletir sobre a importância das relações, né, das relações dentro e fora da escola e como essas relações marcam, né, assim, a convivência escolar, como elas são importantes para a escola como um todo, a escola ela vai compreendendo, né? Assim, acho que a educação como um todo, né, pessoal? Assim, o quanto essas relações impactam no aprendizado e no desempenho dos alunos, né? Ou seja, quanto mais, né, assim, quanto mais estreitas as relações, quanto mais afetividade envolvida, né, assim, mais confiança, mais sentido no processo de aprendizagem, né? Então, a importância das relações, né? O aumento do sentimento de pertencimento, né? Assim, e todo mundo precisa ter esse sentimento dentro da escola, né? Assim, a diferença que faz quando os alunos se sentem pertencentes, quando os educadores se sentem pertencentes, né? Quando a escola para os educadores não é só um lugar onde eles vão garantir o sustento deles e da família, né? Onde eles vão garantir o salário do mês. A escola é muito mais, né? Assim, a escola é o lugar onde o educador passa mais da metade da vida dele, né? Então, a importância dos relacionamentos, né, né, no tocante a isso. O fortalecimento dos vínculos também, né, assim, esse olhar para as relações mostra que a escola é um organismo vivo, né, ou seja, quanto mais fortes forem os vínculos, quanto mais conexão existir, mais esse organismo vai ser saudável, né? Ou seja, a ausência de conexões, ou os vínculos muito frouxos, ou, né, enfim,
vínculos muito superficiais fazem com que esse organismo que é a escola, com que esse corpo que é a escola, fique doente, né? Assim, fique manco. Né? Então, a escola também está sendo convidada a refletir sobre isso, né? Assim, sobre a importância do clima escolar para a saúde mental das pessoas, né? Assim, para a saúde mental dos profissionais. Então, ter um clima escolar positivo é essencial, né, para que as pessoas não se adoeçam também, né? E com certeza as relações, né, pessoal, em tempos de crise na escola, né, ou em tempos de crise na educação, quando as relações elas são fortes, quando os vínculos eles são, né, enfim, genuínos, isso representa um apoio, né? Assim, isso representa um apoio para a comunidade escolar nesses tempos difíceis, né? Assim, por quê? Porque transmite mais apoio e mais segurança, né? Tanto em situações difíceis como em eventos traumáticos, né? Então, as relações elas são essenciais para a escola por tudo isso, né? E é o que eu vejo a escola refletindo. E aí pode passar, Inês, por favor. Então, acho que é isso, né? Assim, educar é estabelecer relações, né? Sem dúvida, por tudo que a gente está comentando aqui, né? Essa eu acho que é uma conclusão da importância dos relacionamentos. E aí eu acho que surge, então, a justiça restaurativa na educação, né, pessoal, como uma possibilidade, né, assim, de reforçar essas reflexões na escola, né? Assim, e não apenas de trazer novas reflexões, mas de trazer novas práticas, né? Assim, de mostrar o caminho para um novo fazer, né? E aí a justiça restaurativa na educação, acho legal comentar aqui, e aí eu acredito que, né, depois quero ouvir o Diego, assim, mas acredito que o Diego vai concordar comigo que eu acho que a justiça restaurativa na educação ela anda junto com uma transformação que a própria justiça restaurativa vem sofrendo, né? Então, assim, o que eu estou falando, né? De que eu estou falando, né, pessoal? Que a justiça restaurativa do início dos anos 2000 ou do final da década de 90 era uma justiça restaurativa pensada para o crime, né? Assim, para o ato infracional. Enfim, era uma justiça restaurativa como resposta ou contraponto à justiça retributiva, enfim, aquilo que todos nós sabemos. Mas esse era o foco, né? E eu acho que ao longo dessas últimas décadas também, a justiça restaurativa também amadureceu muito, né? Assim, também alcançou, é, enfim, novos, né? Assim, novos campos, e a justiça restaurativa na educação é um deles, né? Assim, eu acho que ela se aprimorou demais, a JRE, né? E aí hoje a gente tem uma compreensão, pode passar, Inês, de que a justiça restaurativa aplicada à educação, para além do tratamento dos conflitos e transgressões disciplinares, ela se propõe a pensar as relações na escola de um modo diferente, né? Assim, que ressalta a importância das conexões e busca criar ambientes mais justos, equitativos e adequados para a aprendizagem, ou seja, a justiça restaurativa e a educação, ela não está focada apenas no conflito escolar. Ela não está focada apenas nas transgressões disciplinares que geram ou não atos infracionais, que são ou não atos infracionais. A JRE ela está preocupada com as relações que se estabelecem na escola, né? E o quanto essas relações impactam os processos de aprendizagem, né? Enfim, geram ambientes melhores, clima mais positivo, né? Então, a justiça restaurativa na educação, ela é uma justiça relacional, parafraseando aqui o Howard Zerr, né? Assim, ela é sem dúvida uma justiça relacional. Pode passar, Inês. Então, né, assim, comentando bem rapidamente, né, pessoal, e aqui eu trouxe a referência da Catherine Evans e a Dorothy Vandering, né, que são duas autoras que escreveram um livro que se chama Justiça Restaurativa na Educação, né, assim, que é uma obra muito bacana, né, aproveito para deixar a dica de leitura. Então, Justiça Restaurativa na Educação é uma edição da Palas Ateno, tá, pessoal? Depois, se alguém quiser procurar. Mas então, o que essas autoras trazem sobre a JRE, né? Assim, então,
a justiça restaurativa na educação, ela convida os educadores a se envolverem com os alunos, né, com os pais e responsáveis, de modo a acolher e respeitar no contexto da comunidade. Né? Então, é isso. Ela, né, a justiça restaurativa na educação, né, como em qualquer sistema vivo, requer cuidado e empoderamento que nutre, alimenta, orienta e apoia. Né? Então, também o envolvimento, né, assim, que desafia a dinâmica do poder hierárquico tradicional e que espera que os educadores gerenciem, controlem, moldem e formem os alunos. Né? Ou seja, a justiça restaurativa na educação, ela põe um contraponto nisso, né? Assim, vamos repensar essa dinâmica de poder hierárquico tradicional, né? Vamos pensar além, né? Então, eu acho que é isso que a gente vem vivenciando, né? E aí também provoco a Inês, né? Convido a Inês para essa nossa reflexão, que eu acho que é isso que a gente vem vivenciando através do programa Nós aqui no município de Belo Horizonte, né, Inês? Assim, essa oportunidade de levar essas reflexões para a escola através da JRE, né? E aí pode passar, Inês, por favor. E aí, quais são os pilares, né, pessoal, da justiça restaurativa na educação? Primeiro, a disciplina restaurativa, né, assim, que é uma disciplina, uma noção de disciplina que eu acho, assim, que resgata a importância da disciplina enquanto autorregulação, enquanto autocontrole, enquanto auto-organização, né? Assim, que eu acho que é algo que deve ser desenvolvido em qualquer ser humano, né? Que precisa ser desenvolvido e reforçado em qualquer ser humano. E a disciplina restaurativa, ela propõe que o controle seja exercido junto com o apoio, né? Então, não basta só o controle, não basta só a correção, a punição. Para que haja controle, tem que haver o apoio, né? E, enfim, um outro pilar importantíssimo da justiça restaurativa na educação, que são as práticas restaurativas, né? O ciclo de construção de paz, enquanto metodologia, né? Assim, enquanto metodologia na escola mesmo, né? Enfim, completamente flexível e adaptável e pode ser utilizado para várias finalidades, né? E o próprio ciclo restaurativo, que é o ciclo de conflitos, né? Assim como uma possibilidade de tratamento do conflito escolar, né? As abordagens restaurativas, que são outro pilar, e aí as abordagens restaurativas, elas acolhem, né? Assim, eu acho interessante essa noção de abordagens restaurativas, porque elas acolhem tudo que a escola já faz, né? Então, as práticas que a escola já realiza são abordagens restaurativas, né? Ou seja, a escola ela está no caminho, né? E a comunicação não violenta, né, pessoal? Assim, sem dúvida, a comunicação não violenta, que é um grande pilar da JRE, né, e que auxilia a comunidade escolar como um todo, né, assim, a compreender o conflito escolar, as violências, o bullying, né, a CNV, ela promove o diálogo, né, no ambiente escolar. Enfim, eu acho que, né, todos esses pilares propiciam, né, assim, favorecem e estimulam a escola a repensar o lugar das relações, né, assim, e como cuidar das relações. Então, eu acho que a justiça restaurativa na educação aparece como um caminho, né, para a resposta dessa pergunta que nos foi colocada essa noite, né, pessoal? E eu acho que, sem dúvida, é algo que a gente observa, né, assim, como fruto desse trabalho que a gente vem desenvolvendo por aqui, que a escola vai se abrindo, né, assim, eu acho que aos poucos, né, pessoal, devagarzinho a escola vai se abrindo para essa mudança, né? Então é isso, a justiça restaurativa fechando, né? A justiça restaurativa na educação ela é um convite à criação de culturas educacionais que enfatizam o engajamento social ao invés do controle social, pura e simplesmente. Né? E traz a possibilidade de transformar fábricas de ensinar e aprender em jardins onde se plantam sementes e se cultiva o seu crescimento. Tá? Então é isso. Muito obrigada e
devolvo para a Inês ou para o Diego, né? Não sei. Tá aberta, Vou tá, pessoal? voltando aqui. Vou voltando aqui. Muito obrigada, Ana, né, pela sua exposição, falando tão bem sobre essa questão da justiça restaurativa, trazendo aí os pilares. A escola tem como objetivo a socialização, e como é que tem sido essa socialização hoje em dia, né? E foi muito legal porque agora nós vamos aí abrir a palavra para o professor Diego, né, que fique à vontade para poder se apresentar e para poder complementar, que tenho certeza que vai ser belíssima a sua complementação com essa introdução tão robusta que a professora Ana Terra trouxe, com tantos questionamentos para a gente poder debater aqui nessa noite. Então, professor Diego, com a palavra. Boa noite, Inês. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo convite. Estendo às duas a minha gratidão pela essa oportunidade de estar participando hoje à noite com vocês aqui, falando de um tema que eu gosto bastante. Acompanho, embora profissionalmente eu tenha que fazer a atuação na advocacia ainda um tanto quanto combatível, não me sinto tão distante quando na sala de aula, quando me possibilito estar em sala de aula, utilizar das técnicas restaurativas e verificar como é possível produzir transformação na vida das pessoas a respeito de relacionamento ou até mesmo forma de conduzir a vida, né? Como vocês adiantaram, eu me chamo Diego, realmente carrego alguns títulos na minha vida, acadêmicos, mas o mais especial que eu acho que eu carrego é o meu nome, meu sobrenome, e ser pai de Bruno e Flávio, e marido de Fernanda, que está acompanhando, a Fernanda Yumi. Acho que são títulos que têm a ver com relacionamento, né? Que é o que a gente está estudando aqui. Então, acho isso extremamente importante para frisar que eu acho que é do que eu mais me orgulho. Também sou pai de dois doguinhos, né? Do Johnny e da Pipoquinha. Também é um relacionamento, um relacionamento, a gente tem todo um cuidado com os animaizinhos, quando a gente se torna, para alguns a gente chama de papai, mamãe, outros de tutores, né? Então a gente mantém ali, acho que o Bruno, a Flávia deve estar ali com a Fernanda ali, dando tchauzinho. Estou sempre com carinho, cuidando e participando do pai. Estou pegando essa belíssima introdução que a professora Ana trouxe. Eu queria iniciar minha exposição trazendo, talvez vocês já conheçam, a história dos sete sábios cegos. Né? É um provérbio bem antigo, né? Um ditado, onde eu vou tentar resumir para não tomar muito tempo, onde eles são sete sábios, acabam discutindo, um resolve ir embora da cidade, dizendo que eles são tolos, tudo mais, enquanto nesse meio tempo surge um elefante na cidade e seis dos que ficaram ali começam a tatear, né, o elefante, cada um com a sua perspectiva diferente em razão da região que toca o elefante. Então, um acha que em razão das presas do elefante é uma lança, um elefante é como uma lança, o outro acha que é uma árvore, com aquele joelho grosso, e eles não se entendem. Para, ao final, todos perceberem que estavam errados em certos sentidos, né, em certo sentido, mas que também, diante de uma parcela das coisas que estavam acontecendo, também estavam corretos. O que prejudicava era a falta da visão do todo, assim como também aquela, vamos dizer assim, talvez arrogância, o impeditivo do aprender que ludibriou eles e não permitiu a conexão. Por que eu trago essa ideia para a gente, Inês e professora Ana? Porque a escola é um espaço muito parecido com esse. Nós temos um perfil, como a professora Ana Terra colocou muito bem, de uma transformação contínua na educação brasileira, talvez até mundial. Eu não tenho, talvez, o know-how para falar do restante do mundo, mas no Brasil a gente sabe que tivemos várias fases da educação. Né? Tivemos a educação colonizadora, tivemos a educação emancipadora, tentando o Brasil fazer o seu movimento da sua própria educação, criando suas primeiras universidades, suas escolas, passamos por alguns regimes autoritários, passamos por redemocratização, fizemos alguns testes, avançamos em outro, e estamos num momento de alta tecnologia, estamos com desafio de inteligência artificial,
estamos com o desafio, inclusive, do dinamismo que o próprio ensino à distância permite, como nós estamos fazendo aqui, que ao mesmo tempo você tem que ter aquela dose de cuidado entre estar online, né, sem essa distância, vamos dizer assim, prejudique a relação. E é possível, porque a pós da PUC Minas se comprova para cada ciclo de nova turma que é possível estabelecer isso, porque tem que ter uma condução para esse relacionamento, não é porque está grudado que tem relação, né? A gente pode até adiantar nisso. E pensando nisso, professora Inês e professora Ana, me veio na reflexão de hoje que a JR na educação hoje, ela precisa, né, ter a leitura, não mais, como a professora Ana Terra bem destacou, não mais só uma justiça restaurativa, com base nos pilares iniciais, em que ela era uma oposição à justiça retributiva, se é que essa definição correta lá do passado, foi uma coisa que trouxemos para o Brasil, e se a justiça restaurativa realmente é nesse sentido antigo que a gente pensa que tem a ver só com problematização que tá, em que eu quero fazer o esvaziamento da atuação do direito, né? É lembrar que talvez justiça talvez não terceiro até o direito, quem sabe, né? Porque a justiça é algo social, é algo que está relacionado desde quando nós somos pequenininhos, brigando com o papai e com a mamãe, né? Isso não é justo, né? Ali não tem o fórum. Isso nos leva, talvez, quando eu falo de justiça, eu estou falando de um sentimento, de um amargo ou de uma satisfação. E essa satisfação, ela passa em todas as relações, seja de emprego, seja no judiciário, seja aqui na rua, seja especialmente na educação. Porque nesse momento da educação, se nós pensarmos nela como um momento de formação do indivíduo, não como escola formal, como muitos confundem, infelizmente, né? Não estou falando sobre ensinar materinha, não estou falando sobre como fazer ensino técnico, nós estamos falando de como pessoas se educam mesmo, como eu construo um cidadão, como eu desenvolvo o sentido forte da pedagogia, né? Então, como eu desenvolvo essas pessoas? Como que eu trabalho o seu sentido de valores, os seus sentidos éticos? Como é que eu preparo essas pessoas para que, no exercício da sua habilidade, que uma faculdade pode ensinar, um ensino técnico, mas antes da habilidade, ele possa ser um cidadão que se comunica e que consiga desenvolver-se numa comunidade, né? Num comum. Eu penso, então, nesse sentido, professores, que a escola atual ela passa por um momento de insegurança. E não estou só dizendo também da violência física brutal, dos infelizes ataques que a gente vivenciou e das ameaças que, por vezes, surgem na imprensa. Eu estou dizendo insegurança no sentido amplo, porque hoje você tem uma pessoa que está na sala de aula, ela pode ter a segurança de um grande colégio, muito bom, e ao mesmo tempo não se sentir pertencente, não incluída e se sentir muito mal por estar ali. Insegurança emocional, psíquica, quem sabe até física, porque às vezes pode sofrer bullying, pode sofrer realmente violência física dentro da escola. Então, quando eu penso em JR, dentro dos pilares que a professora Ana Terra já colocou muito bem, eu penso na JR trabalhando dentro de uma estruturação para que a educação, o processo educacional, ele, desde o curso superior, ensino médio, Fundamental 2, Fundamental 1, ou até mesmo aquela reunião de bairro, ou até mesmo o seu encontro na igreja que prega uma catequese, um encontro bíblico numa escola evangélica, onde tiver qualquer circuito de educação, tem que assegurar o quê? Segurança, reduzir a exclusão, introduzir a cultura de inclusão e pertencimento. E do lado dos que estão atuando como educadores, acrescento reduzir a estafa, porque isso não é tão bem discutido, né? Qual que é o limite de um professor, de um coordenador e de outros atores envolvidos, e um fenômeno muito claro do nosso tempo que é o burnout. As pessoas talvez que estejam nos ouvindo saibam melhor do que eu, mas ser professor e ser um clérigo é quase no limite a mesma coisa, porque é quase uma devolução de vida. Ah, mas vocês são contratados, vocês sabem salário. Perto de tudo que a gente faz, muitas vezes o símbolo do salário não representa a entrega de tempo de vida.
E posso ser sincero, eu acho que conheço um pouco da professora Inês e conhecendo agora a professora Ana Terra, a gente não dorme em paz se a gente não sentir que a gente é o melhor na sala. A gente se cobra muito, né? A gente fica mal. É um estado de cuidado ser professor. E aí a gente se chateia, a gente se pune internamente. Então o burnout fica muito rápido, porque a gente sofre pressão do próprio ambiente de trabalho, a gente sente que o aluno às vezes não gostou, e aqui tem um juiz muito severo na cabeça que pressiona a gente também. E onde está essa vazão? Como que constrói isso? Um sistema de hierarquia, propriamente dito, no panorama, no paradigma empresarial que nós temos, será que tem espaço para discutir isso? Nós sabemos que não. Não é a tendência. Por isso que eu vejo que a JR, nesse sentido da educação, ela é muito ampla. Ela consegue estruturar não só a base de um relacionamento na sala de aula, por essas premissas que eu ponho aqui, assim como também talvez um efeito transformador na gestão de pessoas também da educação. Então você tem dois viés de aprendizado numa pós como essa. Você pode tanto ganhar elementos que às vezes você investe pesado no MBA para aprender, mas que a própria JR já tem trazido como trazer o quê? Funções organizacionais, cultura interna, cultura de relacionamento. São temas extremamente debatidos em MBA, mas que a gente já vê a justiça restaurativa, no sentido amplo dela, já dando respostas, entregando ferramentas de como aplicar, o que torna ela extremamente eficiente e prática. Nesse sentido, qual que é a linha que eu tomo aqui para vocês? É que a JR, ela é um meio de fazer as pessoas se moverem. Então, a educação no sentido do ducto, aquela coisa bem da origem da palavra, um duto. A gente vai andando por esse cano e vai fluindo que nem água. Diferente do modelo tradicional que se encontra hoje, gente, na grande maioria, que é o modelo de contenção. Eu vejo o problema e tento conter ele para ele não estourar. Eu vejo uma situação, vamos conter. Isso aqui deu certo, eu mantenho. Nunca pensa assim numa progressão, numa melhora. A JR ela não aceita isso, né? Não é que ela é impositiva ou discriminatória, não. É porque como ela trata com relação, imagine vocês para cada turma nova que você abre, você tem que fazer a análise do conteúdo de relacionamentos, base de valores que você está recebendo dos alunos daquele grupo, o que modifica totalmente uma turma da outra e a forma de abordagem. Então não tem como fazer um panorama de contenção e de reutilização, de reaproveitamento. Você toda hora está sendo estimulado e desafiado a pensar, poxa, eu recebi essa turma, ela tem essa sensibilidade, essa necessidade X, é diferente da Y que eu peguei no semestre passado, que eu vou pegar semestre que vem. Isso exige realmente da carga de professores e atores da educação um empenho e uma personalização daquele serviço educacional. Então, veja só o panorama da educação e a possibilidade para um futuro que a gente vem vivenciando que vai exigir isso. Porque quando nós lidarmos com crianças, jovens e adultos, vai ficar cada vez mais difícil a gente ter a eureka das informações. Né? Olha, eu tenho uma carta na manga que só eu, professor, sei. Hoje vai quase tudo no Google. O que não está mais no Google está no ChatGPT. Lógico que o GPT vai falar besteira, vai, mas o mínimo ele vai encontrar. O desafio para mim, professora Ana Terra, e acho que para vocês também, vai ser pensar como dialogar corretamente com essas informações, como demonstrar e dar confiança para eles de que, olha, você fez o caminho correto na busca pela informação e do conhecimento. Opa, aqui você fez a pergunta equivocada. Tenta por aqui. Como que eu vou abrir mão da posição do professor maestro, né, do mestre lá na frente, do detentor de informação, para aquilo que a professora Ana Terra falou muito bem. Eu não sou mais um dificultador, uma pessoa que vai dificultar e colocar notas pesadas. Como eu me torno um facilitador de vidas e de sonhos? Porque toda a faculdade, todo o ensino médio, todo o ensino fundamental, fundamental 1, tem um fio que se constrói desde que papai e mamãe faz a primeira matrícula. É um sonho. A educação é sonho. Sonho ser alguém. Papai e mamãe falam isso em casa. Eu falo para meus filhos. Papai e mamãe sonham que você seja alguém na vida. E a criança vai introjetando aquilo no tempo, não vai? Eu também sonho em ser alguém. Eu sonho em ser um astronauta, eu sonho em ser um médico. É uma responsabilidade muito grande. Então, talvez a JR tenha essa beleza, porque ela nos chama para uma posição de questionarmos: você é a pessoa que vai moldar sonho ou você é a pessoa que facilita o sonho?
Porque o ser da moldagem é que nem pegar ferro, fogo, madeira, você põe força para criar molde. A JR no facilitar é que nem vento na vela. Você empurra para frente. O esforço que é feito não é violento, porque nem impulsionador. E é essa dinâmica que talvez a gente esteja buscando seja importante. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente pode colocar isso em pragmatismo para não ficar tão ideológico? As premissas que eu assumo que me parecem ter funcionado em sala de aula são, bom, primeiro tem que ter um processo estabelecido. Vai ser por meio circular? Vai ser por meio de reuniões? Será por mediação de aula? Conferência incluindo família? Conferência com representantes de sala? Conferências híbridas, né, que pode ser tanto um grupo externo contra com o interno, enfim, você tem que ter um processo definido. Eu vou trabalhar por essa linha. Depois verificar quais são as habilidades que você tem, que aquele pessoal que vai integrar ali também tem. Eles têm já a habilidade de falar com bastão de fala, por exemplo, com a pausa, com a escutativa, eles entendem isso. Senão você tem que capacitar, você tem que passar essa habilidade para eles, para eles entenderem do que se trata aquele fenômeno, aquela estrutura. Verificando que você tem um processo estabelecido e você tem as habilidades fomentadas e que é possível exercitá-las, aí vem a cereja, né? Ou melhor, a base de tudo. É quando você vai trabalhar dentro dos círculos ou das conferências, a estruturação dos valores base e principalmente onde você vai criar a ética do grupo. Hoje a gente fala assim, a pessoa tem ética ou antiética. A gente esquece essa palavrinha, que a ética só vai existir quando eu tenha conjugação de uma série de valores, e aquele monte de valores que é debatido por pessoas diferentes é filtrado e sobra uma listinha que é comum a todos, né? Tanto que a gente fala, a ética vem da prática da moral, né? E a juntaria, ela bebe dessa fonte. Quando você passa por uma prática circular, tem aquele momento, vamos fazer as diretrizes, os valores, diretrizes. A gente vai filtrando até chegar num modelo central. É um modelo de formação médica, então sai dos valores amplos, da moralidade de cada um, até achar a zona comum que pode ser repetida várias vezes, pessoas diferentes, mas que comungam com aquilo. Formando essa base de valores e sabendo qual que é a ética do grupo, a partir dali eu consigo ter o quê? A possibilidade de gerenciar as necessidades a partir de obrigações objetivas, porque definiu para o grupo. Então, não é aquela obrigação arbitrária, definições para a solução do problema ou um dano que venha acontecer no relacionamento, que eu tiro da cartola, vou resolver isso aqui dessa maneira. Não, o problema ou o dano que acontecer dentro desse ambiente, ele já tem um critério objetivo estabelecido pelo grupo. O que facilita a compreensão da onde dói, da onde precisa progredir e do que precisa ser conversado. E isso na educação, dentro de uma sala de aula, é extremamente salutar. Como você pode fazer esse processo, né? Bom, minha sugestão, além, falei da prática circular, né, mas existem outras. Existe uma possibilidade de reunião de inclusão. Existe a reunião para tentar analisar questões desafiadoras de poder, que a gente sabe que tem muita hierarquia dentro da escola, ensino, né, ensino geral, a hierarquia se faz presente, coordenação, professor, diretor, pró-reitor, isso, aquilo. Então, existe isso. Para entender, eu imagino que a reunião da inclusão seja dois rostinhos, um olhando para o outro. Nessas reuniões de inclusão é bem gostoso, porque é aquele momento que você pode fazer na recepção dos seus alunos, no dia a dia, uma checagem. Mas você, como professor, vai ter uma relevante função ali, queira ou não, de hierarquia dentro da sala de aula, nem que seja cultural. Então vai ficar assim, um rostinho mais para baixo, outro mais para cima. Como que você vai gerenciar? Então vai ter conversa que vai ser um pouco mais desafiadora com o seu aluno. Tem a reunião para discutir assunto, ou seja, que é a pauta para discussão. Tem a própria mediação, que é uma outra configuração. O professor tem que se incluir, muitas vezes, naquele processo de uma das polaridades do problema, porque às vezes ele é o problema, tem que chamar um terceiro, aí fica o mediador, professor, turma, e no meio se coloca o problema, né? Pode-se ter o VOC, né? A regra do VOC, daí a gente tira desse meio troca o facilitador, o mediador pelo facilitador. Em vez de problema, daí eu trabalho com a atuação direta no dano. Em vez de analisar problema, eu analiso o que foi causado o dano, qual foi a dor, qual que foi
a necessidade que desencadeou. Eu posso fazer uma conferência de comunidade, eu posso chamar outras turmas, eu posso chamar um grupo de apoio, um DA, para dar suporte a alguma situação. Ou eu posso, inclusive, fazer a conferência familiar. E às vezes a gente pensa conferência familiar porque Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Mas não sei da experiência das professoras, mas em tempos recentes eu recebia muitos pais ainda visitando a escola e cobrando e representando seus filhos, mesmo eles tendo mais de 18 anos. Havia uma demanda do pai, da mãe, uma expectativa. E aquilo acaba tendo que ser gerenciado pelos professores e coordenadores. A gente pode pensar, pô, mas é tudo grande. São grandes biologicamente, mas nas emoções, nós não sabemos, não dá para julgar. Às vezes está todo mundo na quinta série ainda mesmo, né? Minha esposa brinca comigo, né? Fala assim, Diego, talvez ninguém tenha saído da quinta série. Às vezes eu acho que ela tem razão. Eu não sei se eu tenho essa maturidade toda, apesar da idade que eu carrego no RG. Tem situações que eu não me sinto tão maduro, para falar a verdade. Às vezes eu me sinto perfeito idiota em certas situações. Outro dia eu tava com medo de atravessar, ou de ir pra estudar fora, sabe? O avião que ia passar em cima do mar. Então, tipo, e aí? O negócio tá voando. Às vezes a gente recua para um estado estranho de infantilidade, né? Então, temos que aceitar, entender também esse processo. Às vezes um aluno pode ter uma idade, mas ele vem para um espaço infantil e o pai e a mãe é exatamente o ponto de apoio, né? E a gente tem que saber recebê-los. Então, nesse contexto, eu gosto de seguir até uma autora, que é a Belinda Hopkins, não sei se vocês conhecem, e ela tem um desenho que eu acho muito interessante, que ela remodelou aquela questão do iceberg, né? Então, ela faz o iceberg, ela fala assim, o problema que a gente tem na sala de aula. Então, ela põe um iceberg, ela põe aqui na esquerda, pessoas solitárias, muito barulho na sala de aula, né, de computador, ou barulho. No meio, você tem o quê? Alguém rindo, barulhos desconcentrados, e parece que ali é aquele foco do problema. De repente, aquilo acaba evoluindo para o quê? Para um insulto, para uma briga, e às vezes até violência corpórea. E aí a gente fica nesse raso que é a contenção. Embaixo, ela coloca, provavelmente, o que a justiça restaurativa teria a fomentar por meio da sua técnica e produção e tudo mais. Nós temos baixa cooperação entre as pessoas, né, para chegar nesse ponto. Não tem comunicação, que eu vi até que a professora Inês já colocou como uma questão do nosso currículo da pós, a questão da comunicação, né, que é um dos fundamentos desse curso. A questão da pessoa não ter o autocuidado. Às vezes as agressões é porque a pessoa está realmente num ritmo em que ela se machuca o outro, já se confunde, ela provoca a briga para sentir a própria dor de alguém bater nela, ou ela bate para o descontador, enfim, tem uma série de relações, né? E a falta de apreciação do outro, o outro já não tem mais valor. Quando se pensa nessa estruturação da justiça restaurativa na educação, pensa numa cooperação de habilidades, um conhecer um pouco mais do outro, onde está o limite do outro, como a comunicação pode ampliar, ser mais claro o significado de cada palavra, de cada expressão de um para o outro, que para um pode ser uma brincadeira, para o outro não é. Um só está rindo, o outro não está. E será que isso é uma brincadeira? Não vai ser brincadeira quando um só ri, né? Assim como também as diferentes formas culturais de educação familiar que podem estar em choque, que é onde você tem um desafio ético. Ela entende que nessa tentativa, nesse progresso, não é uma tentativa, ou seja, se fosse uma maratona, nós teríamos o quê? Risadas em razão de um ato determinado em comum que seja engraçado, né? Assim como um grupo mais calmo, mais coeso, pessoas com vontade de fomentar ideias e maior capacidade de escuta entre as pessoas, o que fomenta uma possibilidade do quê? De uma educação até conteudista, vamos pensar assim, mais eficaz. Para encerrar, trago um exemplo aplicado no ensino superior. Não vou citar o nome dos alunos, obviamente, nem da instituição, senão vai que alguém se identifique e fica chateado, mas fato é que eu dei aula, e a minha aula que eu estava ministrando na época, o componente de uma prática jurídica. E tinha que ensinar esses alunos a como atuar como advogados, como fazer realmente as peças protocolares do direito. Uma turma excelente. Sabe aquela turma que dá gosto porque estudava muito. Você via a capacidade intelectual
alta, mas sabe quando você sente falta alguma coisa? Um bloco aqui, outro bloco lá, assim, parecia pessoas assim, frente focadas com o objetivo de passar futuramente na OAB e se tornar bons profissionais. Mas como a gente discute aqui em termos humanos, de relacionamento, não me passava, não me convencia. Fato é que mesmo não tendo vamos dizer assim, a política interna da instituição que eu estava de fazer justiça restaurativa, ao final do semestre, terminando, para não ter nenhum problema de falar, desviou conteúdo, isso, aquilo, eu fiz a proposta para os alunos de trazerem para a sala de aula algo que fosse muito importante para eles, na vida deles, e que tivesse relação com aquele momento. Eles não entenderam muito bem e deixei livre também. Não é obrigado a vir nessa aula, não vai ter falta, não vai ter nada, tá? Mas quem quiser vir é muito bem-vindo, a gente faz um cafezinho, ok? E eles vieram, trouxeram, e no fim veio bastante gente, e eu optei pela prática circular, reduzida, por causa do tempo e do tamanho das pessoas. O fato é que nessa incursão, né, que eu fiz com eles na prática circular, percebi que realmente eles estavam já no sétimo semestre. E no sétimo semestre eles não se conheciam. Eles pouco sabiam do nome entre eles, do que faziam, do que eram capazes. E naquele círculo eles começaram a se conhecer um pouco mais. De onde vieram, o que fizeram, por que escolheram direito, as dores, por que um chorou tal dia e tal. E um momento marcante, que tinha um aluno, né, um rapaz admirável e de muito orgulho, foi tanto um aluno meu quanto da minha esposa, a Fê, ele ficava muito quieto lá no fundo, sabe? E eu percebi que quando ele fazia pergunta, falava alguma coisa, o pessoal ficava meio, né? Quando fizemos a prática circular, teve uma aluna antes que falou que ela queria se formar em direito, ser delegada e matar todos os traficantes possíveis. E dentro dessa fala dela, a gente entendeu o contexto de dor, que sempre tem uma dor, sempre tem uma necessidade de fundo, né? Um dano, como a gente diz na justiça restaurativa. Ela explicou o que era esse dano, né? E passou algumas vezes, aí chegou até esse aluno e falou, por que você quer me matar? Aí todo mundo, não quero te matar não, porque você quer matar todos os traficantes. Eu fui menino abandonado, eu morei na rua, eu não tinha meus pais, eu fui para um abrigamento, um acolhimento. Depois que eu fui pro acolhimento, depois de muitos anos, né, nessa vida desgraçada de tráfico, o tráfico ele acolhe, né? Infelizmente ele tem o fator de coesão dele, das vias perversas, mas tem. E ele conseguiu reencontrar a avó dele, depois recebeu ele de volta, ele deu turning point na vida dele e foi fazer isso. E eu sou essa que contou a história. Quando ele contou essa história, eu fixado no olho nele, eu falei para ele, o nome dele foi, cara, você me enche de orgulho, você sempre me encheu de orgulho. Embora eu não soubesse disso, agora você me orgulha muito mais. Eu lembro de que ele tentou desistir da vida dele, tentou desistir do curso. E aí, quando eu volto, eu vejo a turma chorando. E como toda turma sempre tem uma liderança. Um desses elementos mais líder da sala, ele se levantou e abraçou e chorou junto esse aluno. Na hora que ele abraçou firme e falou, eu só tenho duas pessoas que eu admiro na minha vida, o meu avô e agora você. E aí, sabe, deu pra cartaz mesmo. Ele chorou. A menina reviu o pensamento dela. Saímos todos daquela aula, o pessoal não parava de falar daquilo. E hoje em dia eu tenho contato com eles. E até hoje eles agradecem que, embora tenha sido no sétimo semestre, nunca mais foi igual o relacionamento daquela sala de aula. A ponto, por exemplo, desses alunos serem tão grudados que eu acompanho eles ainda. Boa parte deles estudavam, um estava estudando, outro ia, chegava junto. Ei, tem que estudar. E eles foram virando alicerces um para os outros de estudo, de modo que antes de acabar o curso tinham sido aprovados na OAB. Nesse meio tempo, esse aluno que contou toda a história dele, ele perdeu ainda a avó, quase desistiu também de novo. Esse movimento que eu nem imaginava que seria forte foi necessário para dar suporte para ele. O pessoal ia buscar ele no fim de semana, ligava para ele. Às vezes ele queria ir lá no NPJ, ele só ficava sentado, estava ótimo.
E eu lembro que ele é lutador de jiu-jitsu, ele é muito bom. Se você luta pela vida nesse ponto, você pode lutar pelo direito também. E um dia ele chegou, porque ele era meio descoladão, ele chegou com uma camiseta branca, assim, todo de roupinha de advogado, e falou: a partir de hoje, professor, não é mais só por mim, é pela memória da minha avó, por tudo que ela fez por mim. E esse menino mudou de um tal jeito, assim, que você, olha, eu não sei nem, dá até vontade de chorar. Aqueles momentos bonitos da vida, né? Eu tenho ele ainda no Instagram e tudo mais. Eu acho que é por isso que eu acredito muito nessa questão da justiça restaurativa, porque, ok, às vezes podemos ser questionados, mas de 30, 40, eu não sei se é sobre 30, 40 transformações, mas eu sei que é de uma e outra que eu posso contar, tenho certeza que aplicando o que eu aprendi fez a diferença, não só para mim, mas para o outro também. Agradeço a todos e devolvo a palavra ao professor Inês. Ah, que história linda, professor Diego. Não tem como a gente não emocionar numa história tão linda, que é justamente o retrato da justiça restaurativa, quando a gente divide as nossas histórias, né? E a gente vem fortalecendo esses vínculos tão importantes que constituem nessa fase da educação do ser humano. Eu coloco muito assim, quando o aluno ele ingressa para a educação, que a gente entrega para ele ali, seja o regulamento da instituição, as simples normas de uma sala de aula, né? Se não tiver esse pertencimento do aluno nesse caminhar da educação, ele vai muito solto com ele mesmo. Então, não fica esse significado da educação para ele. Ao passo de que, com as práticas restaurativas, a gente consegue trazer essa sinergia para a turma, eles vão junto, com garra, e querem aprender mesmo, né? E querem construir um futuro diferente, que é a experiência que o professor Diego trouxe na educação superior, um pouquinho que a professora Ana Terra colocou na educação básica, e é isso. A gente vive em sociedade e a gente precisa de se relacionar bem com a gente mesmo e com os outros. E só assim que a gente vai construir uma sociedade com essa cultura de paz, como eu já mencionei aqui anteriormente. Eu queria até trazer, que quando o professor Diego falou sobre a questão da segurança psicológica, tanto em sala de aula quanto no âmbito administrativo, isso é sério. Hoje mesmo eu publiquei no LinkedIn que não é questão de mimimi, não. É questão da gente poder falar também no âmbito profissional, que é a escola, sobre sentimentos, sobre felicidade, sobre amor, né? Como é que a gente está chegando na sala de aula aquele dia? Que isso também faz parte da disciplina restaurativa. A gente poder dividir como é que a gente está chegando na sala, como é que eu estou naquele dia para poder aprender. Estou cansado, eu trabalhei a noite inteira na educação superior ou na educação básica, estou cansado, eu fiquei jogando no celular a madrugada toda, né? E então a gente poder trazer essas pessoas para esse caminho conjunto com significado, porque sim, hoje nós temos, né, quando eu trabalho com palestras também sobre estudo de futuros, que a pessoa fala assim, a minha profissão vai ser substituída, e eu falo assim para os professores, se a gente for pensar no professor Google, ó, quantas décadas nós temos aí, mas qual que é a função do professor em sala de aula? É trazer essa afetuosidade que a professora Ana Terra trouxe também, e com essa afetuosidade, trazer o aluno, o estudante, para perto dele, para dentro desse percurso formador, que o protagonismo com as metodologias ativas, ele venha de forma com este significado, e a gente tem aqui a educação personalizada. Então, o professor, ele vem como um tutor, como mediador do conhecimento, agora muito mais forte do que antes, porque é disso que o estudante precisa, que o professor conheça até mesmo das habilidades do aluno para poder aprender.
o que ele mais gosta em sala de aula, e isso a gente faz também dentro das práticas restaurativas. Queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui, dos nossos queridos professores da pós-graduação, professora Ana Terra, professor Diego, as queridas alunas que também estão aqui, nessa presença tão amorosa, nesse calor tão gostoso, né? A Fernanda também, que vem trazendo a família para esse contexto que é tão importante, educação e família, né? E dizer para vocês que a próxima turma da pós, ela começa dia 9 de setembro, as inscrições vão até amanhã, dia 1º de... Amanhã não, depois de amanhã, dia 1º de agosto, né? E eu coloquei, inclusive, no chat o link da nossa pós. E eu queria também dizer que agradecer ao professor Diego, à professora Ana Terra, mais uma vez, por estarem aqui conosco, trazendo esse tema tão importante, e dizer também que dia 5, o professor Lucas Jerônimo, que também é professor da pós, vai estar conosco para poder falar das emoções. Então, um encontro vai complementando o outro. E aqui eu abro espaço também para vocês poderem falar, uma fala para a gente poder fazer um encerramento da nossa noite. Fiquem à vontade. Professora Ana Terra, professor Diego. Vocês! Eu estou aguardando, desculpa pessoal, né? Estou aguardando para ver se, né, se também os nossos participantes têm alguma dúvida ou gostariam de fazer algum comentário, né, em relação às nossas falas, mas acho que é agradecer mesmo, né, mais uma vez a oportunidade, a presença de todo mundo, né, pedir desculpas porque caiu aqui a internet pessoal, e aí eu demorei um pouquinho a voltar, Diego, mas acho que eu não perdi muito né, da sua fala e da história linda, né? Peguei a história linda no final. Então é isso, agradecer mesmo, né, pessoal? E espero vocês na pós. Ô, Diego, só um minutinho. Como a Ana abriu espaço, se alguém quiser falar também, nós estamos aqui, né? Mas vamos lá, Diego. Obrigado, Inês, professora Ana Terra. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar essa noite com vocês. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho, possa ter passado alguma ideia que favoreça vocês também a credibilidade que já é de muitos anos da PUC e também da coordenação da professora Inês nesse programa de justiça restaurativa. Eu acredito que faz a diferença, fará a diferença, e espero que tenha nessa jornada um encontro com vocês, aí façam a matrícula, façam realmente esse curso. Como tentei demonstrar para vocês, a aplicação na educação é ampla, e não só no sentido da sala de aula, mas também como até na questão de gestão de pessoas, etc. Então, fica meu registro, meu muito obrigado por essa noite e agradecimento à professora Ana Terra também pela contribuição que me somou um aprendizado nessa noite também. Digo mesmo. Muito obrigada, professores. Eu vou aqui encerrar a nossa gravação, agradecendo a todos. E aí a gente continua aqui, se alguém quiser